Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso. Estava ali sentado ali no meu cantinho. Confesso para os irmãos que quando vai chegando esse momento, que a gente vai percebendo que a hora vai chegando, o coração começa a acelerar um pouquinho, né? As pernas começam a tremer. E assim, eu peço a Deus que não tire isso de mim, porque a gente precisa encarar essa tarefa com muita seriedade, né? Transmitir a palavra do Senhor é algo muito sério. É a palavra de Deus, né? Foi Ele quem falou. E a gente, quando vai falar em nome dEle, isso por si só carrega uma responsabilidade tremenda. Então a gente precisa estar sempre se dedicando muito, né? Estudando o texto, analisando ali, pesquisando alguns livros, para tentar entender qual era a intenção do escritor original, né? Isso é muito difícil, não é uma tarefa fácil. O que nos ajuda é que nós temos muita literatura hoje em dia, né? Comentários, livros sobre vários assuntos. Então, quando você tem acesso a essas literaturas de grandes homens de Deus que passaram horas e horas estudando os textos na sua língua original, você tem mais subsídio para poder ministrar a palavra de Deus. Então, glorifico a Deus também por esses homens que dedicam a sua vida para estudar a palavra, e através do estudo deles, nós também somos abençoados. Eu queria falar com os irmãos sobre o relacionamento cristão. O texto é 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, primeiro aos Coríntios 16, do 19 ao 24. Vamos ler só o final do livro. 1 aos Coríntios, do 16, do 19 ao 24, que diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Esse texto, ele me chama muita atenção porque é o finalzinho de um texto, né? de uma carta, e é um texto tão bonito, né? Mostra um cuidado, um carinho, um zelo muito grande que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Cristo. Mas quando nós lemos toda a carta, nós vemos que Paulo ele é extremamente duro com os irmãos que estavam ali na igreja de Corinto, né? Alguns dizem até que a primeira carta aos Coríntios é a carta mais dura de Paulo, é a carta mais pesada do apóstolo. Tem momentos que ele é ríspido, tem momentos que ele é seco com as palavras. Ele não expressa nenhuma ternura quando ele vai se dirigir aos irmãos, porque
era uma igreja que dava muito trabalho. Era uma igreja que estava marcada por muitos pecados. Então, Paulo, como era uma igreja que estava sobre a responsabilidade dele, quando ele trata desses pecados, ele trata com muita dureza. Ele é muito firme com os irmãos. Então, nós vemos, folheando aqui rapidamente as páginas da carta, nós vemos que havia um espírito mundano na igreja de Corinto, não é? E esse espírito mundano, ele tornava os irmãos carnais. E ele tornava o culto carnal. Era um aspecto daquela igreja, a carnalidade. Era uma igreja marcada por muitos pecados. E Paulo censura isso. Paulo combate isso. Ele trata das divisões, as facções, as chamadas panelinhas, não é? Que existiam ali naquela igreja. Ele censura impurezas sexuais que aconteciam com os irmãos ali. Ele censura também a ceia. Por incrível que pareça, irmãos, a ceia do Senhor, um dos momentos mais sublimes, não é, da nossa reunião enquanto igreja, pessoas saíam bêbadas da ceia. Havia muita baderna, né? As pessoas elas não se importavam com quem morava longe. Os que chegavam primeiro comiam como glutões, não se importavam com os que chegavam depois. Haviam muitas divisões. Então Paulo ele bate duramente nos irmãos de Corinto por conta desses pecados. E é por isso que alguns afirmam que é a carta mais pesada do apóstolo, não é? A igreja de Corinto ela ficava na Grécia, numa região que era muito estratégica do ponto de vista geográfico. Por quê? Porque se tratava de uma cidade portuária. Era uma cidade que havia ali, há ainda até hoje, um istmo. O istmo ele é uma espécie de ponte natural, uma ponte de terra entre duas faixas, não é? Você tem o mar de um lado, você tem o mar do outro, e entre esse mar você tem um istmo, que é aquela faixa de terra, e muitas pessoas iam até a cidade de Corinto para utilizar essa passagem e irem para o outro lado. E era uma cidade marcada por muito comércio também. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Porto de Santos, os irmãos que já passaram por ali, é uma coisa impressionante. Você anda, e parece que não vai acabar, e a todo momento chegando navio e saindo navio. É uma coisa impressionante, irmãos, a grandiosidade daquele lugar. É lógico que a cidade de Corinto, nós podemos aqui, não tem como comparar com a cidade de Santos, mas em proporções menores, nós imaginamos que era uma cidade muito movimentada, porque navios chegavam de todos os lugares, pelo mar Mediterrâneo, e eles atracavam ali, naquela costa daquela cidade, tendo em vista fazer comércio. Navios do Egito, da Fenícia, de Israel, de todas as regiões, iam até essa cidade. A Grécia, ela é até hoje considerada a porta de entrada entre a Europa e a Ásia. Então havia uma região muito estratégica ali. E as pessoas iam ali, muita gente andando para lá e para cá, vendendo, comprando, negociando, trapaceando, roubando. Nós podemos imaginar aqui uma 25 de março daquela época. Era muita gente andando para cá e para lá,
comprando e vendendo, pessoas de todas as partes, de vários idiomas, falando entre si. E por conta disso, essa cidade se tornou uma cidade muito rica. Era uma cidade muito próspera da Grécia. Um comércio muito forte, um comércio muito próspero. Era uma cidade muito conhecida também porque aconteciam ali jogos, né? Jogos olímpicos aconteciam ali na cidade de Corinto. Nós tínhamos 3 cidades principais, não é? A cidade de Atenas, a cidade de Olímpia e a cidade de Corinto. Todas realizavam jogos olímpicos. Inclusive, as Olimpíadas, não é? Quando acontecem, a tocha ela é acesa na Grécia, não é? Até hoje tem essa tradição por conta desse legado histórico. Então, muitas pessoas, vários atletas, pessoas a fim de ganhar dinheiro, patrocinadores, iam até a cidade de Corinto, apresentando seus atletas em busca de faturarem muito dinheiro ali, né? Era muita gente andando para lá e para cá. E o apóstolo Paulo, ele esteve ali naquela cidade, ele passou por aquela cidade, iniciou um trabalho ali, plantou uma igreja ali, uma igreja que também foi marcada pela pecaminosidade daqueles habitantes, né? Haviam muitos templos pagãos em todas as cidades ali da Grécia. Eram deuses a cada esquina, onde você andava, você achava um altar. As pessoas elas faziam suas orações naqueles altares, nas esquinas, imagens de ídolos para tudo quanto é canto. Um comércio muito forte de ídolos também. Havia um templo pagão ali, num monte chamado Acrocorinto, e nesse monte havia um templo da deusa Afrodite. E nesse templo, as meretrizes que ali serviam, centenas delas, serviam os habitantes locais e os viajantes que passavam por ali. Então, era uma cidade marcada por muitos pecados, né? A Grécia Antiga, eles tinham a prostituição como um objeto de culto. Isso é chamado de prostituição cultual. Na mentalidade deles, perceba isso, na mentalidade deles, quando um homem se deitava com uma meretriz, ele estava adorando a divindade daquele templo. Isso era enraizado naquela cultura. Então, as pessoas, quando elas praticavam essas imoralidades sexuais, elas praticavam achando que estavam fazendo a coisa certa, achando que estavam adorando aqueles deuses. E não eram poucos, irmãos, haviam muitos deuses. Nós vemos quando Paulo ele passa pela cidade de Atenas, havia até um altar ao Deus desconhecido. Era Deus para tudo quanto é canto. Até para o Deus que eles não conheciam, eles levantavam um altar. Esse aqui é o altar do Deus desconhecido. Vai que uma hora ele aparece, não é? Então, era uma cidade marcada por muitos pecados. As pessoas, elas tinham em mente a imoralidade a todo momento. Como diz Salomão, né? Nada é novo debaixo do sol. Não muito diferente dos nossos dias, viu? Não é? A pedofilia era aceita, principalmente na cidade de Atenas. Para os irmãos terem uma ideia, as mulheres atenienses, dizem os historiadores, nós temos um aqui, elas não participavam das guerras, não é? Como as espartanas, mas os filhos pequenos, os adolescentes, ao completarem 12 anos, eles passavam por um rito de iniciação, e esses adolescentes, eles podiam, os meninos, no caso, podiam ir para a guerra com os pais, para satisfazerem os desejos sexuais dos pais.
Então, era uma promiscuidade generalizada, inclusive entre professor e aluno. Existia uma relação muito promíscua, não é? A palavra pedagogo vem lá dos antigos gregos, não é? O paidagogos, aquele que cuida, que ensina, mas havia também uma relação nojenta, suja, entre professor e aluno. Inclusive, algumas literaturas mencionam também a zoofilia, que nada mais é do que o ato sexual com animais. Então, era uma cultura mergulhada no pecado, mergulhada na promiscuidade. E a igreja que estava ali, naquela cidade, também era uma igreja marcada por esses pecados. As pessoas vinham do mundo, traziam consigo aquela bagagem cultural caída, e o apóstolo, juntamente com os pastores ali daquela igreja, tinham que trabalhar isso, para que isso fosse combatido. Mas, hora ou outra, isso acontecia, e era evidente, e Paulo corrige isso aqui na primeira carta aos Coríntios. Então, ele utiliza uma linguagem muito pesada, muito forte, para combater esses pecados que aconteciam na igreja. Sabe aquela expressão, o mundo entrou na igreja? Foi exatamente o que aconteceu ali. A igreja que deveria ter entrado no mundo, não é? E influenciado o mundo, aconteceu o extremo oposto. Aquela cidade, com toda aquela sujeira, influenciou o modo de vida da igreja. Não muito diferente do que acontece nos dias de hoje. O mundo tem influenciado muitos padrões de alguns cristãos. A forma como nós vemos as coisas, a forma como nós reagimos a outras, a forma como nós respondemos, nós temos que ter em base a palavra de Deus, e não a cultura atual. E Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios, combatendo esses pecados, mas, detalhe, quando ele chega no capítulo 16, no texto em que lemos, ele muda de tom. Ele muda, parece que até a entonação da sua voz. Não é? Ele escreve no versículo 21, saudação da minha própria mão, de Paulo. O que nós entendemos aqui é que provavelmente um secretário escreveu aquela carta. Quando ele escreveu, ele estava na cidade de Éfeso, então alguém escreveu essa carta para ele. Mas no finalzinho, ele faz questão dele próprio escrever com as suas próprias mãos, para que os irmãos percebam a importância do que ele irá dizer. E o que ele irá dizer aqui? Saudações. Percebe? Todo o texto que nós lemos, do 19 até o 24, a única coisa que nós encontramos é isso: saudação. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos afetuosamente no Senhor. Saúdam-vos, né? No Senhor. Áquila e Priscila. Saúdem uns aos outros. Todos os irmãos os saúdam. Olha só que coisa maravilhosa. Ele bate duramente nos irmãos durante toda a carta, mas quando chega no finalzinho, ele mostra uma consideração por aqueles irmãos que é de surpreender. Aquele escriba para de escrever, ele pega, provavelmente aquela pena, e começa a escrever com as próprias mãos. Nós os saudamos. Saúdem uns aos outros. Áquila e Priscila estão saudando vocês. Estou saudando com as minhas próprias mãos. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Agora vejam o versículo 24. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Porque talvez alguém poderia dizer, Paulo não ama a gente. Não é possível, não é? Depois de ter batido tanto, Paulo ele não ama essa igreja. Talvez ele ame a igreja de Éfeso, de Tessalônica, de Esmirna, não é?
mas ele faz questão de mostrar o amor que ele tem por aquela igreja. Ele bate, mas ele mostra que ele é um líder amoroso, um líder que se preocupa, um líder que às vezes fica sem dormir pensando naquela igreja. Isso são características, são traços de um líder espiritual verdadeiro. É um líder que se importa com o seu rebanho. Não é aquele líder que quer agradar a todos, que quer dizer apenas o que as pessoas querem ouvir, que prega a gosto do freguês, que diz apenas palavras lindas, palavras retóricas, palavras que emocionam, que fazem as pessoas chorar. O mundo está cheio de líderes assim. O Brasil está cheio de pessoas assim. Pessoas que chegam na frente da igreja de Deus e dizem: você é o ponto fraco de Deus. Olha só que coisa linda, não é? Não existe coisa melhor do que você para Deus. Você importa mais do que tudo. Nosso país está cheio, irmãos, de charlatões que buscam apenas o que lhe é de interesse. Isso aqui, ó. O interesse pessoal, o lucro pessoal, o ganho pessoal em cima da igreja de Cristo. Mas um líder verdadeiro, um pastor que se importa, ele corrige. Muitas vezes o seu amigo mais próximo, muitas vezes é um diácono, muitas vezes é um líder de departamento, alguém importante da igreja, alguém influente da igreja, ele não se importa com essas rotulações. Quando precisa corrigir, ele vai lá e corrige, porque ele sabe que ele está pastoreando a igreja de Deus. Então são características de um pastor verdadeiro, um pastor que está lá longe, mas está preocupado, está pensando no seu rebanho, está preocupado como vai o andamento da sua igreja. E nós vemos isso aqui, quando chega no finalzinho da carta, Paulo ele demonstra um amor, é bonito de ler, não é? Isso nos lembra também o amor de um pai, de uma mãe para com seu filho, não é? Hoje foi um dia memorável para as mães, e não há realmente algo que possa se aproximar ao amor de mãe, maior só o de Deus. O amor de mãe, a mãe verdadeira, que muitas vezes não é nem aquela que gerou, mas aquela que tem aquele filho no seu coração e o protege, se possível for com a sua vida, é um amor que só pode vir do coração de Deus. E os pais são assim também. Os pais muitas vezes corrigem os seus filhos, e muitas vezes é necessário que nós corrijamos eles de forma dura, mas com o coração partido. Muitas vezes eu preciso corrigir o meu filho de forma mais enérgica, mas às vezes dói mais em mim do que nele. Porque quando a gente corrige um filho, e quando a gente precisa ensiná-lo de uma forma mais dura, dói no coração do pai, dói no coração da mãe fazer isso. Muitas vezes o filho dorme entristecido com o pai, entristecido com a mãe, mas o pai não consegue dormir entristecido com seu filho. Não é verdade? Muitas vezes a gente levanta de noite, várias vezes, para ver como está, se está coberto, se está vivo, né, ali na cama, se está respirando. Várias vezes eu e aquele já fez isso. E ainda faz, ainda hoje, viu? Coloca lá o dedo perto do nariz, né, para ver se está respirando. Coisa de pai e de mãe. É um amor que vem do coração de Deus, né? Então, o pai e a mãe, ele é assim. Muitas vezes ele corrige de forma dura, de forma disciplinar, mas ele não consegue nutrir no seu coração raiva pelo filho, não é? Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira. Ele não consegue nutrir raiva, ele não consegue nutrir rancor no seu coração pelo seu filho. E o apóstolo Paulo, ele mostra que ele é assim com aquela igreja, que ele é como um pai com aqueles irmãos, né?
No finalzinho daquela carta, ele demonstra um cuidado, um carinho com aqueles irmãos que alguns dizem até que a primeira carta de Paulo aos Coríntios tem 2 autores, né? Existem algumas teorias aí meio esquisitas, né? São 2 autores, né? Até esse pedaço é um autor, né? Aí no finalzinho é outro autor, porque muda completamente o tom, totalmente diferente. Eu imagino que quem criou essa tese talvez não seja pai, não é? Mas Paulo ele mostra aqui que o amor dele é como o amor de um pai para com aquela igreja. Ele é severo quando precisa, ele é duro, mas ele mostra o seu amor, o seu carinho, a sua consideração por aqueles irmãos, o seu cuidado. E isso nos ensina uma coisa: como deve ser o relacionamento entre os cristãos. Como deve ser essa dinâmica de relacionamento entre nós mesmos, né? A relação entre a igreja e o pastor, a igreja, irmão e irmão. Como deve ser essa relação? O que deve marcar essa relação? Eu elenquei aqui, a partir do versículo 19, que o relacionamento entre os cristãos deve ser marcado por um carinho verdadeiro, por um carinho sincero. Inclusive, eu baseei essa minha mensagem numa pregação que eu ouvi há muitos anos atrás do pastor Marcos Branconato, que foi meu professor ali no Seminário Teológico de Guarulhos. E o versículo 19, ele vai dizer: as igrejas da Ásia vos saúdam. O que ele quer? Qual é a intenção dele aqui? Parece-me que ele quer mostrar para os irmãos que tem alguém lembrando deles. Eles apanharam bastante, mas lembrem-se disso. Existe uma igreja, ou aliás, várias igrejas lá na Ásia, lembrando de vocês, saudando vocês, orando por vocês. E essas igrejas os saúdam afetuosamente. Assim como Áquila e Priscila eram um casal construtores de tendas, que Paulo conheceu ali na cidade de Corinto, e esse casal teve uma relevância muito grande no ministério de Paulo. Esse casal, eles fazem questão de falar, dá um oi para aqueles irmãos, manda um abraço para eles. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila e toda a igreja que está na sua casa. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão. Paulo, olha que coisa maravilhosa, né? Aqueles irmãos, após serem duramente censurados, talvez alguém pudesse pensar assim: Paulo não nos ama, né? Ou Paulo ama mais os irmãos de lá do que nós. Ou eu não sirvo para ser cristão. Olha só o que o apóstolo disse. E é verdade, ele está certo. Eu sou um fracasso na minha vida espiritual. Muitas vezes as pessoas se pegam nesses questionamentos. Eu não sirvo para isso. Eu não me comparo com tal pessoa. É melhor eu desistir dessa carreira. Muitas vezes os cristãos, em face aos seus erros, pensam essas tolices. E é verdade, são tolices. Porque a caminhada cristã, ela não é marcada por um feixe de luz perene, eterna. Muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós erramos. O que nós não podemos é rolar na lama. Como diz o pastor batista Spurgeon, né? Ele disse que as ovelhas até podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Percebe? Então, muitas vezes, nós erramos, nós não atingimos o alvo, mas não podemos brincar na lama, nos acomodar nela, como se ela fizesse parte dessa nossa vida, porque não faz. Então, Paulo, ele saúda aqueles irmãos
E nessa saudação aqui, eu consigo entender o que está acontecendo. Uma consideração. Uma consideração muito grande, tanto da parte do casal, Áquila e Priscila, e da igreja que estava ali, quanto dos irmãos que estavam lá longe, lá na Ásia. Há uma consideração geral dos irmãos pela igreja de Corinto. É uma igreja que deu trabalho? Ok. Uma igreja marcada por pecados? Ok. Mas é uma igreja que foi salva por Jesus. É uma igreja que foi salva pelo sangue derramado de Cristo, ali na cruz. Isso nos ensina que quando nos sentirmos fracassados na caminhada cristã, quando errarmos o alvo, quando nos pegarmos não sendo aquilo que gostaríamos de ser, precisamos lembrar, Jesus morreu por mim. O seu sangue foi vertido no Calvário pela minha vida. Eu preciso valorizar isso, buscando a santificação, me levantando, buscando ajuda de algum irmão experiente ou alguma irmã experiente na minha igreja, para que eu possa me levantar, para que a luz brilhe sobre a minha vida novamente. Amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar de novo, novas oportunidades virão. Às vezes um erro não é o fim. É difícil aprender errando, mas um erro não significa o fim. Jesus pode nos levantar. Jesus pode estender a sua mão e nos levantar, e nos dar graça, para que deixemos de errar, para que deixemos de pecar. Como muitos desses irmãos de Corinto talvez deixaram. Nós não temos a história escrita aqui, não é? Mas nós podemos imaginar. Talvez muitos desses irmãos deixaram a vida pecaminosa. Talvez muitos desses irmãos, ao ouvir as palavras de Paulo, abandonaram o pecado. E é assim que acontece na igreja do Senhor. Há uma consideração. Os irmãos saúdam. E é isso que nós precisamos fazer nos nossos relacionamentos como irmãos. Nós precisamos nos considerar mais. Nós precisamos nos valorizar mais. E talvez isso seja muito oportuno, principalmente nesse momento que nós estamos entrando aí num pós-pandemia, não é? Talvez você lembre de alguém que não está mais aqui. Talvez você lembre de alguém que antes estava sentado nesses bancos e agora não está mais. Que tal mandar uma mensagem? Que tal fazer uma ligação? Que tal ir até aquela pessoa? Saudar afetuosamente, como esses irmãos fizeram, né? Saúdam os irmãos. Eu posso ir até essa pessoa, não preciso esperar um oficial da igreja. Eu posso ir até essa pessoa e deixar Deus me usar. Eu posso ir até essas pessoas e dizer, os irmãos sentem sua falta, não é? Saúdam-vos. Os irmãos sentem sua falta, nós sentimos sua falta. Deus sente sua falta, adorando, estando ali no meio da sua igreja. E depois de falarmos essas coisas, podemos descansar, ok? Talvez nós não sejamos os responsáveis por trazer essas pessoas de volta. Mas nós podemos ser responsáveis por ir lá e falar. É só isso que precisamos fazer. Ir até e falar. O restante é Deus. É a teologia do sono, não é? O pastor Vinícius diz aqui, né? Depois que eu vou e falo, deixei Deus me usar, eu vou para casa e descanso. O que tinha para falar foi falado, o que tinha para dizer foi dito, ok? Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo? Era um beijo, não é? Um beijo ali praticado homem com homem, mulher com mulher, cultura da época. Nós não temos essa cultura, não é? Aqui no Brasil. Mas era um ósculo santo. O que significa? Era um beijo sem fingimento. Era uma saudação verdadeira, né? Eu preciso saudar essa pessoa de modo verdadeiro, de modo santo. Os irmãos, daquela ocasião, eles tinham esse costume de saudar
uns aos outros com esse ósculo santo. Nós não temos esse costume, não é? A não ser os irmãos de lá da CCB, né? Eles têm esse costume. Irmãos da congregação saúdam com ósculo santo. Mas os irmãos hão de concordar que não é um costume brasileiro, não é? Não é um costume brasileiro. Tanto tal que os próprios irmãos de lá, eles não se saúdam assim na rua. Eles só se saúdam com ósculo santo dentro da igreja. Me lembro de uma ocasião que eu trabalhava numa loja de doces e os meus patrões, eles eram nossos primos, né? Eles não nos consideram como irmãos, então vou dizer que eles são nossos primos. E eles eram primos, né? E viviam me convidando para ir lá. Eu, na época, tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. E eles viviam me convidando. Vamos lá na reunião, vamos lá na reunião. Até que certo domingo eu decidi ir. Falei, tá bom, tudo bem, eu vou. E aí eu cheguei naquela igreja, era uma igreja, assim, grandiosa. A banda daquela igreja era uma banda, quando eles tocavam, era uma coisa que parecia que é uma orquestra, né? Obrigado. Uma orquestra, como diz o católico, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Era uma coisa linda. E quando acabou o culto, irmãos, foi uma beijação. Eu olhei para o lado, eu não estava entendendo nada, porque eu nunca tinha ido naquela igreja. Não sabia que tinha esse costume. Eu não tinha esse costume, nem meu pai, eu não tinha costume de beijar. E eu olhei para um irmão que estava do meu lado e eu percebi de imediato que ele estava doido para me beijar. Mas eu não sabia o que fazer. E agora? Beijo? Eu vou primeiro ou ele vai? Eu olhei para o outro irmão que estava do lado e eu percebi que ele também queria me beijar. Eu falei, o que eu faço agora, Senhor? Pedi para Deus um escape, Deus não deu. Talvez se eu derretesse ali no banco, né? Sabe aquela moeba? Meu filho tem aquele brinquedo, a moeba, e talvez se eu derretesse ali e tentasse escapar, mas não tinha jeito. Então eu falei, o jeito é beijar, né? Eu estou aqui, já saí de casa, já cultuei, agora, talvez essa seja a cereja do bolo, não é, Juscelio? Então eu falei, e agora? Eu beijo da direita ou da esquerda primeiro, ou eu espero os dois? Eu não sei, irmãos, os irmãos riem, mas foi uma situação tão desconcertante para mim, porque realmente eu não sabia o que fazer. Então, eu peguei primeiro da esquerda e foi. Enfim, nós não temos esse costume, não é? Nada contra os irmãos que beijam, quiser beijar, não tem problema. Mas nós não temos esse costume, né? Esse ósculo santo. Então, o que nós precisamos fazer? Esse é um exemplo de algo que pode ser negociado. Percebe? Quando nós encontramos uma orientação bíblica que ela é cultural, nós podemos negociar. Nós podemos olhar para essa orientação e dizer, isso eu posso mudar por isso. Sabe? Que nós não estaremos pecando, nós não estaremos errando. O que nós não podemos fazer é negociar a doutrina. E é o que muitas pessoas têm feito hoje nas igrejas para atrair mais pessoas. Negociam a doutrina, negociam os valores, negociam a ética. Isso nós não podemos. Mas nós podemos pegar esse aspecto cultural e jogar fora. Porque é uma questão cultural. E a cultura, com o tempo, ela vai se modificando. Os irmãos estão entendendo? A cultura, com o tempo, ela vai se modificando. E nós não temos esse costume do ósculo santo. Então, nós podemos encontrar algo que corresponda.
não é? E o que é que corresponde o ósculo santo? Cumprimento sincero, não é? Os antigos diziam, né? A geração da época dos nossos pais, eles diziam, olha, quando você for cumprimentar um homem, aperte firme, não é? Eu lembro que meu avô dizia isso, não é aperto de mão de peixe molhado, não. Sabe aquele peixe molhado? Não é assim. Quando um homem vai cumprimentar outro, tem que apertar firme na mão. E não é apertar a mão olhando para o lado, não. É olhando no olho. Você cumprimenta a pessoa olhando no olho. Isso são coisinhas pequenas, não é? Que as gerações passadas passavam para a gente, mas que demonstram o quê? Consideração. Já se sentiram desconsiderados quando alguém vai apertar sua mão falando com outra pessoa? Olhando para o outro lado? Não é chato? Não é esquisito? Então nós podemos nos considerar dessa forma. Um aperto de mão ali, olhando no olho, tete a tete, um forte abraço, não é? As mulheres se beijam, se abraçam. Nós podemos nos abraçar de modo sincero. Os homens também, né? Um forte abraço, um aperto de mão, que corresponda a esse ósculo santo aqui, não é? Como vai você? Como é que está? Está tudo bem? Não é? Sabe que essa pergunta, está tudo bem, ela é revestida de um peso muito grande, né? Quando eu pergunto, está tudo bem? Realmente eu estou perguntando, está tudo bem? Porque a pessoa pode responder, não está nada bem. Está acontecendo isso, e eu entrei na responsabilidade perguntando para ela se está tudo bem. Então eu preciso, até quando pergunto se está tudo bem, perguntar com muita sinceridade. Está tudo bem? Como é que vão as coisas lá na sua casa? Nós podemos, irmãos, nos considerar, substituir esse ósculo santo aqui de uma forma que agrade ao Senhor, nos respeitando mais, nos considerando mais, buscando saber mais uns dos outros, buscando aprender mais uns dos outros. Isso é bom, é agradável aos olhos do Senhor. Um forte abraço, um aperto de mão sincero. Esse pode ser o ósculo santo de hoje, não é? Nada virtual não, viu? Nada de mensagem. Mensagem pelo celular ajuda, mas ela tem o seu papel. Ela não substitui tudo, não é? Tem coisa que só uma palavra consegue fazer. Tem coisa que só um olhar consegue fazer. Então nós precisamos nos considerar dessa forma, nos saudar dessa forma, nos saudar afetuosamente no Senhor assim, trazer uma palavra de esperança, quem sabe, trazer uma palavra de consolo, uma palavra de consideração, uma palavra de estima, não é? Uma palavra de elogio. Um elogio, quando ele é despido de segundas intenções, ele é muito bem-vindo, não é? Um elogio, quando ele é despido de segundas intenções, ele tem o seu lugar, inclusive no nosso meio, não é? Nossa, como irmão, eu não vou me cansar de elogiar a aula do Williams, porque meus irmãos, os irmãos que não estão vindo na EBD, os irmãos não sabem o que estão perdendo. A aula é muito boa. E é um nível de aula que você muitas vezes não encontra em seminários. E eu digo isso porque eu conheço, não são poucos não, conheço alguns seminários. É uma aula muito boa. Glória a Deus por isso. Então, quando eu chego no meu irmão e disse, irmão, parabéns, sua aula hoje foi maravilhosa. Um elogio, quando ele é despido de segundas intenções, ele é bem-vindo no nosso meio. É muito bom nós dizermos para os nossos irmãos palavras de exaltação, não é? Palavras que enobrecem. As mulheres, às vezes, elogiam umas às outras, a roupa que está vestida, o modo como pentearam o cabelo, não é? Às vezes é um corte diferente. Tudo isso é muito bom e é bem-vindo em nosso meio, não é? Nós precisamos nos considerar dessa forma também, sem querer bajular, sem querer se dar bem. Essas coisas são bem-vindas, não para alimentar o nosso ego, mas para nós darmos valor
uns aos outros, para nós nos valorizarmos mais. Porque se nós não fizermos isso aqui, entre irmãos, entre família de Deus, aonde mais faremos, não é? Nós precisamos nos valorizar dessa forma também, cultivar isso a cada dia, sermos pessoas civilizadas, sermos pessoas cordiais, pessoas educadas uns com os outros, pensarmos antes de falar, pedir sabedoria para Deus, para darmos as respostas certas, para reagirmos da maneira correta, para quando alguém do nosso meio se aproximar da gente com alguma palavra, buscando alguma saída, que Deus possa nos usar para trazermos a palavra correta, para darmos a instrução correta. E se nós não temos as palavras, se nós não temos, Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele dá. Nós precisamos buscar ao Senhor. Senhor, me ajude, me torna boca tua, que eu possa ser usado na minha igreja local, como um canal de bênção para os meus irmãos, para minhas irmãs, trazendo as palavras certas, porque nós não sabemos quais são as palavras certas. Então me dê sabedoria, Senhor, quando alguém estiver buscando uma orientação, que o Senhor mostre para mim uma percepção acurada, para que eu entenda, antes que essa pessoa fale, o que ela está precisando, e que o Senhor me dê uma resposta, uma saída, uma solução, para que eu possa abençoar esse irmão, essa irmã. Tudo isso, irmãos, é uma valorização da irmandade, é uma valorização de nós como servos de Deus. Não podemos ser ríspidos uns com os outros. Não podemos ser estúpidos uns com os outros. Precisamos tomar cuidado, principalmente nas redes sociais, porque às vezes nós digitamos e mandamos uma mensagem e a pessoa, ela interpreta de outra forma. Olha, ela escreveu assim. Mas às vezes eu não estou falando assim, mas a pessoa, ela lê dessa forma e tem uma interpretação totalmente equivocada. Então, quando nós queremos conversar uns com os outros, é melhor mandar um áudio. É melhor, para que a pessoa perceba a entonação da sua voz, para que a pessoa perceba como você está falando. Podemos nos valorizar dessa forma também. Sem rispidez, sem estupidez, sem grosseria. Precisamos nos saudar todos os dias, irmãos. Eu me lembro que tinha, na igreja a qual eu frequentava, tinha uma irmã, essa irmã era tão brava. Essa irmã era tão brava, irmãos, vocês não fazem ideia como essa mulher era brava. E tinha uns adolescentes lá uns adolescentes meio difíceis, sabe? Não vou falar problemática. Eram uns adolescentes difíceis. Colocaram até um apelido na irmã Pitbull. Irmãos, pense numa situação constrangedora, não é? E muitas pessoas ali, principalmente do meio dos adolescentes e dos jovens, já sabia que ela era a irmã Pitbull, só ela que não sabia. Porque a irmã era muito brava, era muito ríspida, era muito ignorante. Então nós precisamos buscar essa mansidão do alto, de Cristo. Nós precisamos buscar essa consideração entre nós, para sermos pessoas mais agradáveis, né? Pessoas mais fáceis de lidar. Existem pessoas que são mais retraídas, mas ser retraído é uma coisa, ser difícil de lidar é outra. Existem pessoas que são mais reservadas, isso é normal. Isso faz parte da personalidade, não é? Existem pessoas mais reservadas, mais quietas, mas existem pessoas difíceis de lidar, né? Nós não podemos ser assim. Precisamos nos considerar, precisamos nos saudar, nos elogiar, nos valorizar, como esses irmãos fizeram com a igreja de Corinto. Amém? No versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Aqui, irmãos, nós encontramos essa palavra anátema. E o que isso significa? Maldito. Algo que está destinado à destruição, né? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema.
Isso é um texto difícil, né, de interpretar, não é? Porque Paulo está falando aqui de coisas tão bonitas, aí do nada parece que ele dá um corte e ele entra. Se alguém não ama Jesus, seja anátema. Não é? Ele está falando da saudação, de coisas belas. Os irmãos o saúdam, mas parece que ele dá um corte. Opa, mas espera aí, se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui? Será que ele está dizendo que nós devemos amaldiçoar as pessoas que não amam Jesus? Não é isso, não é? Segundo os comentaristas bíblicos, eles dizem que anátema é algo que está destinado à destruição. Ou seja, o que parece que o apóstolo está querendo dizer é que se alguém não quer participar daquela fé cristã, daquela comunhão, do meio cristão, deixe ele viver a vida dele. Deixe ele viver a vida dele. Se ele quer viver uma vida mundana, se ele quer seguir os padrões da cidade de Corinto, se ele quer viver segundo a ética caída daquele mundo, deixe ele. Não é? Deixe ele seguir a vida dele, porque ele está destinado à destruição. Ele está amaldiçoado, ou seja, ele está debaixo da maldição da cruz. Ele está debaixo da condenação eterna. Se ele não quer servir a Cristo, se ele quer viver aquela vida promíscua, ele está perdido. Ele está destinado à destruição eterna. Ele está amaldiçoado. Percebe? Então, se nós encontramos alguém dessa forma, alguém que está obstinado no pecado, alguém que outrora estava aqui entre nós, mas que agora está obstinado no pecado, não quer saber do Senhor, abandonou o Senhor, cuspiu na cruz e agora quer viver uma vida suja, deixa ele. Não precisa tratar da mesma forma como você trata os irmãos, porque ele está debaixo da maldição de Cristo. Ele está destinado à destruição. E com isso nós aprendemos que o relacionamento cristão, ele deve ser diferente do relacionamento que nós temos com os incrédulos. O relacionamento que nós temos aqui entre irmãos é diferente do relacionamento que nós temos com os incrédulos, não é? Porque os incrédulos, eles podem influenciar a nossa vida. Algumas pessoas, quando se convertem, pensam assim, a minha família agora é a igreja. Meus parentes lá, esquece. Minha família agora é a igreja, é o povo de Deus. Isso está errado. A nossa família é a nossa família. Nossa família, ninguém vai substituir a nossa família de sangue, não é? Nossa família é a nossa família. É a família que Deus deu para nós, né? E nós não escolhemos a nossa família. Nossa família é a nossa família. Mas nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aqueles que são nossos familiares, que ainda não servem a Cristo, que são incrédulos. Precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque eles podem nos influenciar. Eles podem nos influenciar. Não é? Na minha família, por exemplo, tem uma mistura, né? Se juntar todo mundo, eu acho que a gente não consegue fazer uma oração de Natal, porque cada um, eu tenho uma tia que é budista, eu tenho outra que é espírita, e por aí vai, é uma mistura de tudo. Seishonoye, tem outra tia, uma religião lá japonesa, meio estranha. Então, assim, quando se junta, é difícil tentar achar um ponto de concordância ali, né? Porque você tem várias fés ali, e às vezes as fés acabam se confrontando umas com as outras, né? Então é complicado, mas nós precisamos tomar esse cuidado com as pessoas que fazem parte da nossa família e que são incrédulas. Porque, irmãos, eles estão debaixo da condenação de Cristo. Nós precisamos orar por eles para que haja uma conversão verdadeira, mas nós não podemos deixar que o modo de vida deles influencie a nossa forma de vida. Então, o relacionamento que nós temos com os irmãos é diferente do relacionamento que nós temos com os incrédulos, ok? É por isso que Paulo ele fala, se alguém não ama Jesus, seja anátema.
cuidado. Não deixe que o estilo de vida dele caído, o estilo de vida coríntio, né, influencie a sua vida também. Porque isso pode acontecer. E nós já vimos esse filme. Nós já vimos essa história. Muitas pessoas saindo do nosso meio por conta da influência da família. O importante, irmãos, é que nós nos cerquemos ao máximo de amizades cristãs, cristãos maduros, cristãos que estão realmente buscando viver a vida cristã de uma forma séria. Precisamos nos cercar ao máximo dessas amizades, para que elas nos influenciem de uma forma boa, de uma forma que glorifique a Deus. E para finalizar, o meu amor, versículo 24, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Então, no finalzinho, nós vemos aqui Paulo fazendo um pedido. Paulo, ele faz um pedido aqui. O meu amor seja com todos vós. Ou seja, abram o coração para o meu amor. Né? Não fiquem tristes, não fiquem rancorosos, não fiquem amargurados pelas coisas que eu disse na carta, porque foi necessário dizer. E muitas vezes é assim também. Na nossa vida, entre pais e filhos, e no nosso meio, a relação entre pastor e membro. Nós não podemos ficar rancorosos quando nossos pais nos corrigem. Amém, filhos? Nós não podemos ficar tristes com nossos pais, porque os nossos pais sabem o que é melhor para nós. E nós não podemos ficar rancorosos também quando o nosso pastor nos corrige. Precisamos acatar com o coração aberto. Foi o que aconteceu com esses irmãos. A primeira carta aos Coríntios é chicotada, né, Josué? Do começo ao fim, mas quando chega no finalzinho, ele mostra o amor que ele tem por aqueles irmãos. E talvez alguém pense, Paulo não nos ama, Paulo não gosta de nós, vamos fechar o nosso coração, vamos achar outro pastor, vamos achar outro líder. Não é isso que acontece aqui. O meu amor seja com todos. Nós devemos, irmãos, manter o nosso coração aberto para o amor, principalmente para o amor entre irmãos. Muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, né? Os irmãos sabem que algumas pessoas pensam assim. Eu não quero a igreja lá em casa. Eu não quero os irmãos frequentando aqui. Irmãos, precisamos manter o nosso coração aberto para os irmãos em Cristo. Se há algum problema, há também solução. Se há algum problema que esteja impedindo, que esteja criando uma barreira para que esses irmãos vão até você, há uma solução também. Essa barreira ela pode ser quebrada. Esse muro ele pode ser traspassado. Nós precisamos manter o nosso coração aberto para receber os nossos irmãos em Cristo. Eu me lembro, a última vez que os diáconos foram lá em casa, né? Já tinha passado das 10, não é? Rapaz, que bênção que foi aquele dia, não é? Meu Deus do céu, repetir essa visita, não é? Porque foi uma bênção, meus irmãos. O irmão de Mário não foi, estava ocupado no dia. É meu vizinho, não foi. Mas eu te perdoei, viu? Irmão Josué, irmã Nice, a irmã Eliette, mas a gente conversou, a gente riu, a gente comeu. Irmãos, no tempo que nós ficamos com as nossas portas, principalmente de casa também, fechada, por causa dessa pandemia, foi uma bênção. Eu ouso dizer que aquela visita, às vezes os irmãos não sabem, mas aquela visita ela foi um remédio. Aquela visita foi muito boa para nós. E nosso pastor também depois esteve lá em casa com a irmã Fernanda e também foi muito bom. É muito bom, é muito agradável, não é? Diz o salmista, ó quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. É como óleo, né? Aquele óleo de unção
Imagine aquela pessoa que era separada para a unção, porque não era qualquer um que era separado para a unção. Ou era um levita, ou era um sacerdote, ou era um rei. Imagine aquela pessoa escolhida a dedo, e não pelo dedo daqueles religiosos, mas era escolhido pelo dedo de Deus. Imagine Saul quando recebeu aquela unção. Imagine Davi quando teve aquele óleo derramado na sua cabeça. É assim que é a união entre os irmãos, é coisa maravilhosa. Precisamos, irmãos, nos esforçar e nos empenhar para que nós possamos nos valorizar mais e nos considerar mais a cada dia. Assim como aqueles irmãos de Corinto, que passaram por duros momentos por causa da cultura da época, mas eles foram corrigidos a tempo pelo líder que Deus plantou ali naquele lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai. Tu nos colocou aqui, Tu nos plantou aqui neste lugar, e eu tenho certeza que o Senhor quer que nós frutifiquemos aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos nos valorizar mais, que nós venhamos desenvolver essa prática de trazer palavras de consolo, palavras de esperança, porque não cabe somente ao pastor, aos líderes, aos diáconos, cabe a cada um de nós. Todos nós somos Teus servos, então nos usa, Senhor. Nos usa para isso, para que nós possamos, Senhor, nos empenhar na amizade, que nós possamos nos empenhar, Senhor, no relacionamento que nós temos aqui na Igreja Batista em Parque Piratininga. Os jovens, as irmãs, os irmãos, as crianças. Pai, nos ajuda para que nós possamos nos valorizar mais e que o nosso relacionamento ele seja rico, Senhor. Que nós não possamos nem venhamos abrir a nossa boca para falar mal de algum irmão, mas que nós venhamos abrir a nossa boca para abençoar, para dizer coisas boas, coisas maravilhosas, para elogiar, para falar o quanto ele ou ela está bonito, está elegante, para falar como ele está uma bênção na presença de Deus, como ele cantou bem, como ele tocou bem, como ele foi usado na presença de Deus, para limpar a igreja, para fazer algo para o Senhor, para fazer algo para o reino de Deus. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, neste momento que ainda é delicado, Pai. Muitas pessoas ainda estão frágeis por conta desse período que passamos, tão difíceis. Alguns estão em casa, sem forças, Senhor, para congregar, mas nós cremos que Tu és o bom pastor, o supremo pastor, e o Senhor tem um cajado nas suas mãos, que o Senhor pode trazer essas ovelhas de volta, aquelas que estão desgarradas, aquelas que estão em caminhos tortuosos, em caminhos obscuros, fazendo aquilo que o Senhor não deseja. O Senhor pode puxá-las de volta, curar suas feridas e trazê-las para o aprisco novamente, Senhor. Faça isso, ó Deus, e se necessário for, usa a nossa vida, Pai, dando-nos sabedoria, ó Deus, para dizer as palavras certas, para reagir da maneira correta, Senhor. Coloca, Senhor, na nossa boca, Deus, palavras abençoadoras, palavras poderosas, palavras que surtam efeito no coração daquele que necessita ouvir algo da Tua parte, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, que os nossos relacionamentos aqui nessa igreja, Senhor, sejam relacionamentos ricos, ricos na Tua presença, ricos em amor, em carinho, em sinceridade, em amizade verdadeira. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.